1999, desculpe, 1991. A União Soviética entra em colapso. Certo, e agora os Estados Unidos são os únicos no jogo. Não há ninguém que possa desafiar a supremacia dos americanos. E então o que acontece agora é que os Estados Unidos criam algo chamado Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial é baseada no comércio global. Mas como os Estados Unidos controlam o dólar americano, agora podem controlar algo chamado preços. Preços significam apenas que os americanos podem decidir o valor de tudo, certo? Ou seja, os EUA estabelecem uma hierarquia de preços. Então, bem no fundo estão os recursos. Acima disso está a manufatura. Depois, há o conhecimento. E, por fim, as finanças. Certo, esta é a hierarquia de preços para o mundo. Tudo bem, ela divide o mundo em uma divisão de trabalho, certo? Então o que são recursos? Bem, pessoal, é a Rússia. Certo, isso faz sentido? Rússia, África, América do Sul. O que é manufatura? China. O que é conhecimento? Europa. E o que são finanças? Estados Unidos. Certo, isso faz sentido? Então, o que vai acontecer é que os Estados Unidos vão pegar sua produção e transferir para a China, certo? Porque é mais barato para a China fazer isso do que para os Estados Unidos. E tudo o que os Estados Unidos vão fazer é financiar, certo? O que é financiar? O financiamento é apenas a criação de dinheiro com o propósito de criar mais dinheiro, certo? Certo. Então, esse é o sistema em vigor. E à primeira vista parece ótimo porque todo mundo está ganhando dinheiro, certo? Mas há uma instabilidade inerente nesse sistema, certo? E discutiremos toda essa instabilidade ao longo do semestre. Mas para simplificar, vamos falar sobre os Estados Unidos. O que acontece quando você se concentra em finanças é que você se torna uma economia especulativa. Você se concentra em jogos de azar, certo? Basicamente jogos de azar. E isso leva a algo chamado de Grande Crise Financeira de 2008, quando a economia americana entrou em colapso, certo? E nessa época toda a economia mundial deveria ter entrado em colapso. E então o que aconteceu foi que todos esses bancos centrais do mundo todo se uniram em Basileia, na Suíça, no Banco de Compensações Nacionais, certo? Certo. O órgão secreto no qual todas as políticas econômicas são feitas e eles decidem que a única maneira de salvar o mundo é se a China gastar dinheiro. Você entende? Por que temos todos esses arranha-céus? Por que todos esses aeroportos? Por que todas essas ferrovias de alta velocidade? Por que os Estados Unidos? Por que a China, para salvar a economia global, decidiu investir em infraestrutura, certo? E a iniciativa de salvar a economia global. Agora, depois que a China fez isso, a China desenvolveu muitas dívidas, certo? E a China basicamente disse ao mundo: escute, nós salvamos a economia global. Então, merecemos um assento à mesa, certo? Merecemos ser iguais aos Estados Unidos. E então vamos vender nossos produtos, nossos telefones Huawei ao redor do mundo. Vamos competir com os Estados Unidos pelo domínio global. E os Estados Unidos disseram: vão-se, certo? E isso levou, é claro, a Donald Trump em 2016. Donald Trump. E a primeira coisa que Donald Trump fez, é claro, foi iniciar a guerra comercial eu a China, certo? A China quer ser igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos dizem: não, vão-se, vamos destruí-los, certo? Então, os EUA tentaram sancionar a China. Os EUA tentaram bloquear a China, certo? Então, discutiremos isso novamente mais tarde ao longo do semestre, certo? Então, o que aconteceu, é claro, foi que em 2022 a Rússia invadiu a Ucrânia. Certo? Ou seja, a Rússia afirma que você conhece essa hierarquia de preços. Dane-se isso, certo? Porque, adivinhem o que acontece, pessoal, se você não tem recursos, esse sistema não funciona, certo? Tente fabricar sem recursos. Tente ter conhecimento sobre recursos. Tente ter financiamento sobre recursos, certo? Então, quando a Rússia invade a Ucrânia, ela está tentando controlar os recursos da Ucrânia. A Rússia e a Ucrânia juntas controlam 1/3 dos carboidratos do mundo. A África e o Oriente Médio morrem sem grãos russos e ucranianos, certo? Isso faz sentido? Então, agora todo esse sistema está em perigo. Certo? E o que está acontecendo hoje é que os EUA estão lutando para salvar seu jogo. Eles estão tentando lutar para salvar o sistema. Eles estão tentando lutar para salvar o dólar americano. Eles estão tentando lutar para salvar seu dinheiro. Certo? E a Rússia e a China estão tentando se esforçar. Então, estamos em uma época de reinicialização do jogo.
Certo? Reinicialização do jogo. E esse é o mundo em que vivemos hoje. Certo? Certo. Então, discutiremos isso ao longo do semestre. Alguma pergunta? Vocês entenderam? Certo. Então, eu sei que foi muita coisa para assimilar, mas falaremos apenas sobre os detalhes ao longo do semestre. Certo. Vamos aplicar aos eventos atuais para explicar por que isso está acontecendo. Alguma pergunta? Certo. Então, os americanos podem usar esse jogo para todos, mas acho que a China não faz a mesma coisa que os americanos, como mestre. Certo, a relação entre a China e os Estados Unidos. Lembre-se de que os Estados Unidos querem que a China jogue esse jogo, mas eles não podem dizer ao mundo: estamos fazendo isso porque somos gananciosos e queremos que a China seja subserviente a nós. Certo, eles disseram que queriam que a China jogasse o jogo porque esse jogo permitiria que a classe média crescesse. Isso tornaria a China muito mais democrática. Certo, mas isso era besteira. Era uma fraude, muita hipocrisia. Certo. Agora que a China está nesse jogo, o que ela está tentando fazer é reestruturar o jogo para que seja mais independente. Certo, porque o problema para a China é que, para jogar esse jogo, o que você está fazendo é roubar recursos, certo? Você está criando exportações de manufaturados. Certo, e esse é o papel da China nesse jogo. Há certos problemas com esse jogo. O primeiro problema é que os Estados Unidos controlam o jogo inteiro, certo? Então os Estados Unidos podem dizer que não gostam de você, então você não pode mais negociar. Então, basicamente, eles param, eles limitam os recursos e limitam o acesso ao mercado, certo? Então, o que a China precisa fazer para sobreviver é a ideia de diversificar. Criar mercados fora dos Estados Unidos. Criar, tipo, encontrar recursos que não dependam do EUA. Certo. Então, esse é um jogo que a China está jogando e essa é a ideia dos tijolos. Certo. Discutiremos os tijolos mais tarde. Tudo bem, mas os tijolos são um conceito muito diferente, onde antes os Estados Unidos tentavam impor seu jogo a todos. Agora, a China está apenas tentando criar um sistema que não seja tão dominado pelos americanos. Certo. Essa é uma mentalidade chinesa. Certo. Isso faz sentido? Certo. Tudo bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Certo. Ótimo. Então, continuaremos com isso na quinta-feira.